Delator da Lava Jato diz que presidente da Câmara pediu propina. Eduardo Cunha reage e acusa procurador-geral. Ministério Público abre investigação sobre relação de Lula com empreiteira. Diminuir a quantidade na embalagem de um produto e não avisar o consumidor é ilegal. Vereador é preso suspeito de fraude milionária no SUS. Vitória com susto na estreia do vôlei em Toronto. E na piscina, o duelo entre brasileiros e canadenses. Boa noite. Um vereador do Rio de Janeiro, que também é policial civil, foi preso, acusado de envolvimento com um esquema milionário de fraude no SUS. O vereador e mais 3 donos de clínicas conveniadas teriam desviado 9 milhões de reais. Os agentes federais chegaram à casa do vereador Amarildo Aguiar, do PV, em São Gonçalo, com o dia clareando. Senhor Amarildo, gentileza, abre a porta. Polícia Federal, estamos com mandado de busca e apreensão. Agora! De bermuda, o vereador parecia não saber o que estava acontecendo. Enquanto as buscas eram realizadas, ele sorria. Mas 1 hora depois, saiu preso. O vereador, que também é policial civil, é suspeito de envolvimento com uma quadrilha responsável por fraude milionária contra o SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo a polícia, o grupo falsificou centenas de comprovantes de atendimento relativos a consultas e exames. Os desvios teriam chegado a 9 milhões de reais. Proprietários de 3 clínicas conveniadas ao SUS também estavam envolvidos no esquema. Das 3 clínicas que a gente identificou, 2 delas fraudavam até 80% do seu faturamento do SUS. Os empresários contavam com a proteção do vereador, que evitava fiscalização dos órgãos municipais competentes. Além disso, ele, como policial civil, tinha acesso a investigações da Polícia Civil e, na medida do possível, intervinha nessas investigações para dificultá-las. O esquema funcionava há 3 anos. O político teria embolsado 2 milhões de reais. Os agentes vasculharam também o gabinete do vereador e as clínicas foram descredenciadas do SUS. Os envolvidos vão responder por estelionato, associação criminosa e corrupção. Em nota, o Partido Verde se disse surpreso com os acontecimentos. Manhã de caos nos trens cariocas. Um problema na sinalização interrompeu uma das linhas. Houve tumulto e 3 pessoas ficaram feridas. Um senhor de 67 anos caiu nos trilhos e quebrou a perna. Bombeiros resgataram um cão arrastado pela enchente em Esteio, na Grande Porto Alegre. O animal ficou 3 dias ilhado por causa da enchente. Protesto de sem-teto reuniu centenas de pessoas nesta tarde em São Paulo. A marcha para cobrar políticas de moradia percorreu ruas da zona sul da cidade até a sede do governo paulista. Vídeo cedido pela Polícia Civil mostra as condições precárias de uma oficina de costura clandestina em São Paulo. 18 peruanos vítimas de trabalho escravo foram libertados. Vamos às notícias do PAN e uma polêmica nas piscinas com o nosso maior medalhista, Thiago Pereira. Vamos para lá, ao vivo com Adriana Araújo. Boa noite, Adriana. O que aconteceu, hein? Boa noite, Celso, Janine, boa noite a todos aí no Brasil. Olha, a confusão foi na prova dos 400 metros medley. O resultado anunciado foi de uma dobradinha brasileira. Ouro para Thiago Pereira e prata para Brandon Almeida. Porém, logo em seguida, Thiago foi desclassificado. O fiscal que vigiava a raia onde ele nadou diz que Thiago Pereira não bateu com as 2 mãos na parede da piscina no momento de mudar de estilo do nado peito para o nado livre, o que é proibido. E, portanto, a desclassificação. Thiago protestou muito, como você vê agora com Jean Brandão. Thiago Pereira fez uma excelente prova nos 400 metros medley, mas está aqui, como a gente está vendo, indignado. Chegou na frente, mas não faturou ainda a 22ª medalha. Thiago, por que você foi desclassificado? A gente ainda não entendeu. Pelo que eu entendi, que o árbitro falou foi que eu virei com uma mão o peito, o crawl, na última virada. Mas assim, cara... É tipo uma coisa muito ridícula, não tem como, cara. Tipo assim, automático, a gente chega, pá. Ele pode alegar que uma mão tava embaixo e outra em cima, mas não que eu encostei com uma só. Não, isso é impossível, velho. Mas eu não sei o que vai acontecer agora. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Valeu, obrigado, Thiago.
Bom, mesmo sabendo que se essa desclassificação for mantida, a medalha de ouro fica com o brasileiro Brandon Almeida, a Confederação Brasileira de Natação decidiu recorrer da decisão do juiz da fiscalização e a favor de Thiago, e por isso as medalhas até agora não foram entregues. Bom, agora vamos falar da estreia do vôlei feminino aqui em Toronto. Eu acompanhei o jogo de perto, foi contra Porto Rico e não foi nada fácil para a nossa seleção. Nas arquibancadas, domínio total do verde e amarelo. E ainda ganhamos reforço. Denise trouxe as duas filhas, Ana e Nicole, que nasceram no Canadá, para conhecer o nosso vôlei. Vamos ganhar, né? Gosta de vôlei? Eu gosto! Todos esperavam estreia com show, mas a expressão dos torcedores narrava outra história. O Brasil tem em quadra a força de 3 jogadoras campeãs olímpicas, o técnico Zé Roberto, tricampeão olímpico, uma potência que deveria impor medo a qualquer adversário. Mas o começo da caminhada aqui em Toronto não foi exatamente assim. Nervosas, as brasileiras cometem erros bobos. As porto-riquenhas, bem entrosadas, ganham o primeiro set. Deu tudo errado aí. Aos poucos, nosso DNA do vôlei aparece em quadra. Camila Bright defende com a ponta do pé, mas o jogo segue duro. Só no 5º set a torcida pode finalmente respirar aliviada. O time entrou um pouquinho nervoso, acho que por ser estreia. A gente não treinou e nem jogou junto, esse grupo que está aqui hoje. E lembra da Nicole e da Ana? Elas guardavam uma surpresa para a maior pontuadora do jogo, Jaqueline. Vou levar um presentinho para a Jaque, olha. Agora a história do nosso atleta do levantamento de peso, Fernando Reis, que quebrou 2 recordes aqui em Toronto e se tornou o homem mais forte das Américas. O bicampeão fez um pedido logo após a vitória. Ele queria ver de perto a força das cataratas do Niágara. E de força, Fernando Reis, de 150 quilos, entende como poucos. Aqui no Canadá, o brasileiro travou uma disputa contra as próprias marcas. Os recordes que bateu no México há 4 anos. Nas Américas, hoje, Fernando não tem mais adversário. Na primeira prova, o arranque, ele levantou 192 quilos, novo recorde do PAN. No arremesso, o levantamento da barra em 2 tempos, o paulista tirou do chão 235 quilos, segundo recorde da noite. Somando as 2 provas, Fernando Reis levantou 427 quilos, 51 quilos a mais do que o segundo colocado. 17 a mais do que no PAN de Guadalajara. Os adversários até que andam tentando. Mas cara feia não ganha ouro. É do Brasil, o homem mais forte das Américas. Daqui a pouco eu volto com outras notícias do PAN. Até já, Adriana. Até já, Adriana. O delator da Operação Lava Jato acusou o presidente da Câmara de receber 5 milhões de dólares em propina. Eduardo Cunha negou e ainda acusou o procurador-geral, Rodrigo Janot, de forçar o delator a mudar o depoimento. Para o presidente Eduardo Cunha, era dia de fazer um balanço dos resultados de 6 meses de sua gestão na Câmara. Bem-humorado, o PMDBista fez críticas ao governo e ao PT e previu para breve a ruptura do PMDB com o Planalto. O PMDB está doido para ficar longe do PT. À tarde, o humor do deputado mudou. Tornou-se público o mais grave depoimento da Operação Lava Jato contra ele. O consultor Júlio Camargo declarou a procuradores que Eduardo Cunha cobrou propina para que um contrato de navio sonda da Petrobras fosse firmado. Camargo relata que a conversa se deu num encontro com o próprio deputado num prédio comercial do Rio, no domingo. O deputado Eduardo Cunha, Fernando Soares e eu. Havia um débito meu com o Fernando, do qual ele era merecedor de 5 milhões de dólares. E que isso estava atrapalhando, que ele tinha uma série de compromissos e que eu vinha
alongando esse pagamento há bastante tempo e que ele não tinha mais condição de aguardar. Essa conversa foi sobre essa questão da propina, então, desse caso dos contratos? Quer dizer, foi a complementação daqueles 10 milhões de dólares que eu digo que eu tive que pagar. O deputado Eduardo Cunha também não aceitou que eu pagasse somente a parte dele. Você pode até pagar o Fernando mais dilatado. O meu eu preciso rapidamente. O dinheiro teria sido depositado na conta do doleiro Alberto Youssef no exterior. O episódio acontece às vésperas do recesso parlamentar, que começa oficialmente na segunda, e de um pronunciamento do presidente da Câmara em rede nacional de rádio e televisão, previsto para amanhã à noite. Eduardo Cunha reagiu atirando e voltou suas baterias contra o procurador-geral Rodrigo Janot e contra o governo. O delator foi obrigado a mentir. Há um objetivo claro de constranger o Poder Legislativo e que pode ter o Poder Executivo por trás, em articulação com o Procurador-Geral da República. Cunha acredita que pretendem fragilizá-lo em razão de eventuais pedidos de impeachment contra Dilma, que só vão adiante se admitidos pelo presidente da Câmara. A mim não vão fragilizar, até eu não estou absolutamente tranquilo. No momento que você tem um aprofundamento de uma discussão que não sai da boca de todos vocês, de uma eventual decisão de pedido de impeachment, de repente querer constranger o Poder Legislativo. Eu acho isso um absurdo e não vou aceitar ser constrangido. Quem não deve, não teme. E ele está mentindo. O ônus da prova é de quem acusa, não é de quem tem que se defender. Por nota, a Procuradoria-Geral informa que o procurador Rodrigo Janot não tem ingerência sobre as apurações feitas pelos procuradores de Curitiba. Detalhes de uma pesquisa que deixou as mães que trabalham fora aliviadas. E quem é o médico que indicava quimioterapia para pessoas que não tinham câncer? Você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? O médico monstro americano. Esse homem submeteu mais de 500 pacientes ao tratamento de quimioterapia sem necessidade. Por que ele fez isso? E quais são as consequências? O fim de um mito sobre a maternidade e a educação dos filhos. A ciência comprova. Filhos de mulheres que trabalham fora se dão bem na vida. Aprendem sozinha, assim, a se trocar. Saiba como os pesquisadores chegaram a essa conclusão. A geração dos cyberbebês. Por que eles se apaixonam tão cedo pelos tablets e celulares? Quando tem o celular de brinquedo aqui e o celular de verdade, ó, ele não tem dúvida, tá vendo? Qual será a idade certa para começar? E a explicação para reações como essa. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. A seguir aqui no Jornal da Record, Ministério Público abre inquérito para investigar relação de ex-presidente Lula com a empreiteira. E as notícias de Toronto, o Brasil confirma o favoritismo no handebol e faz quase 40 gols na estreia. As atividades do ex-presidente Lula no exterior serão investigadas pelo Ministério Público do Distrito Federal. Procuradores querem saber se ele obteve vantagens usando a influência política em favor da construtora Odebrecht. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-presidente Lula pode ter praticado crime de tráfico de influência entre os anos de 2011 e 2014 para obter vantagens econômicas da Odebrecht. Ele teria usado sua influência política para o fechamento de contratos entre a empreiteira e países estrangeiros com obras financiadas pelo BNDES. O Ministério Público agora quer ter acesso às provas da Operação Lava Jato que envolvam o ex-presidente e a empresa. Segundo as investigações, Lula atuaria como lobista internacional. O ex-presidente teria viajado para vários países da América Latina e da África, ocasião em que daria palestras em favor da Odebrecht. O Instituto Lula disse que recebeu a notícia com surpresa porque repassou todas as informações no fim da semana passada e que aparentemente não haveria tempo suficiente para os procuradores analisarem todo o conteúdo. O Instituto diz que os documentos comprovam a lisura e a legalidade
ilegalidade das atividades do ex-presidente. A Odebrecht é uma das empresas investigadas na Operação Lava Jato, que apura denúncias de corrupção na Petrobras. Hoje, a CPI da Petrobras ouviu o ministro Valdir Simão, da Controladoria Geral da União, e Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União. O ministro da Controladoria Geral da União afirmou que 6 empresas já procuraram a CGU para tentar fechar acordo de leniência, que é quando uma empresa investigada por irregularidades colabora com as investigações em troca da redução da pena. Desses 6 casos, 5 deles tivemos o sinal verde do Tribunal de Contas para iniciar as negociações e as negociações estão em curso nesse momento. Hoje a Justiça ouviria pela primeira vez o empresário Marcelo Odebrecht, suspeito de participar do esquema de corrupção na Petrobras, mas o depoimento foi adiado. O dono da construtora Odebrecht, que foi preso na Operação Lava Jato, falaria sobre o bilhete enviado aos advogados com a mensagem "destruir e-mail sondas". Mas a advogada dele, Dora Cavalcante, foi informada que também será ouvida no inquérito por ser uma das destinatárias do bilhete. Desta forma, a advogada não poderia acompanhar o depoimento do cliente. Veja a seguir os primeiros casos de doping no PAN de Toronto. E também no Recife, a emoção da mãe de quíntuplos, que pôde, pela primeira vez, fazer carinho nos bebês. Meu amor, é mamãe, viu? Tiroteio nos Estados Unidos. Um ataque a 2 bases militares no Tennessee deixou 5 mortos. Um homem identificado como Mohamed Abdulaziz teria passado de carro atirando. 4 fuzileiros navais e o atirador foram mortos. Nascido no Kuwait, naturalizado americano, o FBI investiga se ele era ligado ao Estado Islâmico ou a outro grupo terrorista. Barack Obama visita presídio em Oklahoma e se torna o primeiro presidente americano a entrar numa penitenciária federal. Ele defendeu punições mais brandas para crimes não violentos. Segundo Obama, em muitos casos, os condenados cumprem penas desproporcionais aos delitos. Os Estados Unidos têm mais de 2 milhões de presos. Suíça extradita para os Estados Unidos o primeiro dos 7 cartolas da FIFA, André Tal. O nome não foi oficialmente divulgado, mas segundo a imprensa seria Jeffrey Webb, o único dirigente que teria concordado com a extradição. Webb era vice-presidente da entidade e presidente da CONCACAF. Em Nova York, ele vai responder por corrupção e lavagem de dinheiro. Os outros 6 cartolas, entre eles José Maria Marim, tentam evitar a extradição. Chanceler britânico visita Israel para defender acordo com o Irã. Herbert Moraes. Philip Hammond veio garantir ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que a Grã-Bretanha está comprometida com a segurança israelense. Ontem, Hammond declarou que Israel não ficaria satisfeito com nenhum tipo de acordo com Teherã. Netanyahu manteve o discurso e disse que a resolução abre caminho para que terroristas tenham acesso a armas nucleares. Voltamos com as notícias do PAN e acaba de sair mais uma medalha de prata para o Brasil na piscina. Otávio Muniz conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. No revezamento 4x200 estilo livre para mulheres, o Brasil ficou com uma prata com Manuela Lírio, Jéssica Coutinho, Joana Maranhão e Larissa Martins. Os Estados Unidos terminaram na primeira posição, 15ª prata do Brasil, 60 medalhas no total, terceiro no quadro de medalhas. Adriana. Obrigada, Otávio. E hoje o dia foi de estreia para as meninas do handball. Olha, elas são favoritas ao ouro, mas o jogo foi com muita emoção, viu? Como conta Cleisla Garcia. Gritar o jogo inteiro, para escutar a gente lá no Brasil também. Rafaela veio do litoral de São Paulo só para ver a atuação das estrelas do handball, campeãs pan-americanas e mundiais. Tanto a equipe técnica quanto as jogadoras conhecem bem as adversárias. Durante os Jogos Pan-Americanos de Handball, no início desse ano em Cuba, enfrentamos e vencemos Porto Rico por 35-15. Com jogadas rápidas e dribles precisos, Alê, Fê e Jéssica não dão chance para as adversárias.
E na defesa, uma muralha. A goleira Babi, que atenta, parece adivinhar para que lado vai a bola. É instinto, vamos dizer que é instinto. Na estreia, o Brasil vence por 38-21. A gente pode dizer que entrou com o pé direito. Agora vamos aos outros destaques de hoje com o Giro do Pan. Notificados os 2 primeiros casos de doping dos Jogos Pan-Americanos. O primeiro veio das piscinas. O exame do peruano Maurício Fiol indicou o uso de uma substância anabolizante. Ele já perdeu a medalha de prata dos 200 metros borboleta. Prova vencida pelo brasileiro Leonardo de Deus e ele não compete mais aqui em Toronto. O segundo caso é do brasileiro Patrick Mendes, do levantamento de peso. Ele ficou em 4º lugar na categoria até 105 quilos e foi acusado de utilizar um tipo de testosterona. Ele ainda não se pronunciou sobre o assunto. Hoje pela manhã, nas areias de Toronto, as meninas do vôlei de praia brasileiro Lili e Carolina Horta venceram a dupla da Costa Rica por 2-1. E com esse resultado, assim como a dupla masculina, se classificaram para as quartas de final, que serão disputadas neste sábado. A seleção brasileira precisou de apenas 29 minutos no primeiro tempo para definir a vitória. Foi a segunda goleada brasileira no PAN. No primeiro gol, Dodô cobrou um escanteio e o zagueiro Luan completou. O passe de Luciano foi perfeito e a conclusão de Cleiton, melhor ainda. Contra-ataque puxado por Cleiton e gol de Rômulo. Cleiton de novo. Ele fez a jogada pela esquerda e Dodô fechou o placar. Brasil 4, Peru 0. E a delegação cubana aqui em Toronto foi surpreendida com a notícia da fuga de atletas para os Estados Unidos. Alguns nem chegaram a competir, como mostra Eduardo Ribeiro. Quem via o post na internet do remador Orlando Sotolongo semana passada não imaginava que o amor dele por Cuba terminaria logo depois da prata conquistada essa semana. Outro desertor, Liosmel Ramos, já publicou até foto da chegada dele a Nova York. Mais 2 atletas do remo também fugiram para os Estados Unidos antes mesmo de competir. O número de deserções cubanas neste PAN pode ser ainda maior. Um dos massagistas da delegação também teria saído do Canadá. E o atleta Alberto Pupo, do levantamento de peso, ligou ontem mesmo para nosso medalhista de ouro, Fernando Reis, para anunciar que não competiu porque foi embora para Miami. Desertou, foi embora, ele é muito amigo meu e falaram que ele está bem, isso que importa. Aqui em Toronto, a delegação do país chamou as deserções de estocadas mortais. Amanhã eu volto com outras informações ao vivo do PAN de Toronto. Boa sorte para os nossos atletas. Boa noite a todos. Até amanhã. Celso, Janine. Boa noite, Adriana. A gente espera amanhã. A gente vai agora ver o quadro de medalhas com a Cláudia Reis. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Janine. Pois é, depois de um dia de polêmicas, vamos ver a última atualização do quadro de medalhas. O Canadá segue na liderança, os donos da casa têm 37 medalhas de ouro, 34 de prata e 23 de bronze. Logo atrás, os Estados Unidos e o Brasil, que ainda aguarda os resultados oficiais depois das provas da natação que foram contestadas, aparece agora na 5ª colocação, com 16 ouros, 15 pratas e 27 medalhas de bronze. Janine, Celso, eu volto com vocês. Obrigado, Cláudia. Exatos 65 anos após ter calado o Maracanã na final da Copa de 50, morreu hoje o ex-jogador uruguaio Didia, vítima de parada cardíaca. Alcides Edgardo Didia, de 88 anos, fez o gol que deu a vitória por 2-1 para o Uruguai contra a seleção brasileira na final da Copa do Mundo. Didia foi o herói da conquista e transformou o goleiro Barbosa durante muito tempo no grande vilão da derrota do Brasil. Um dia depois do parlamento da Grécia aprovar medidas de austeridade, a Europa volta a financiar o país. Os ministros das Finanças aprovaram um empréstimo de 7 bilhões de euros. O dinheiro vai pagar dívidas com o Banco Central Europeu e também com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Os bancos gregos também ganharam mais crédito, mas devem permanecer fechados, pelo menos até domingo. Aqui no Brasil, nem tudo é crise. Apesar dos juros altos, da inflação e da queda nas vendas, para alguns setores da economia, o momento é de expansão e investimentos.
Um gasto de mais de R$ 180 para os 2 gatos de estimação é demais, não para este advogado. O pet acaba sendo quase um membro da família, então a gente, assim como um filho, um parente, a gente procura dar o melhor. A mãe do Nicolas, então... Hoje já gastei uns 200 e pouco aqui. O setor de serviços e produtos para os chamados pets tem atravessado a crise tranquilamente. Com 20 lojas, essa empresa deve chegar a 35 em todo o país e gerar até o fim do ano mais 400 empregos. O crescimento percentual esse ano a gente deve fechar em torno de 22%, 23% sobre 2014. Mas o que acontece por aqui representa uma minoria. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, apenas 18% dos empresários brasileiros afirmam ter fôlego e coragem para investir no momento em que só se fala de crise. Para eles, o dinheiro mais curto do consumidor parece não ser um problema. Essa franquia também vai bem, obrigado. Até dezembro serão mais 26 lojas. Mas como? Promoções, não deixar tirar o foco do cliente, o que a gente faz, o mesmo trabalho que a gente faz todos os anos. Esse economista afirma que só escapa da crise quem está mais preparado para ela. Essas empresas já fizeram uma análise, um plano de negócio antecipado para atuarem nesse setor. É o momento delas colherem aquilo que plantaram antecipadamente. Você já percebeu que o pacote de biscoito que você costuma comprar está mais leve ou que a embalagem do produto de limpeza diminuiu? Reduzir a quantidade do produto sem alterar o preço, isso é ilegal. É a mesma marca de cereais que Maria sempre compra para os filhos, mas com uma diferença. Tá mais leve. Foi fácil de perceber isso? Foi assim que pegou a caixa, já senti que ela estava leve. Quando isso acontece, pela lei, tem que ser detalhado no produto, como explica essa advogada. Ele tem que informar de forma muito clara na embalagem que houve a redução, quanto foi reduzido, inclusive em termos percentuais. Difícil para muitos é reparar no que está escrito. As letras são para usar com lupa. Tem que prestar bem atenção, letra miúda. O aviso de que a quantidade diminuiu tem que continuar no rótulo por 3 meses. Mas há casos em que as empresas simplesmente omitem que o produto mudou. É o que os órgãos de defesa do consumidor chamam de maquiagem, que acaba enganando os clientes. Nada mais é do que um aumento disfarçado. O Ministério da Justiça diz que desde 2002 aplicou 80 multas em empresas que descumpriram a norma, num total de 30 milhões de reais. O consumidor é um protagonista da relação de consumo. Se não é dado a ele todas as informações e condições, ele está sujeito a buscar um outro produto e comprar de um outro fabricante. Apareceu a marca melhor, você fica. Em Mariana, Minas Gerais, um menino de 9 anos morreu ao cair no buraco de uma mina desativada há 300 anos. Na região existem milhares de buracos, alguns com 50 metros de profundidade e que ficam escondidos na mata. De dentro do buraco, o bombeiro mostra a dimensão do perigo. É possível ver a profundidade onde Alberto dos Santos Amélio caiu. Aqui é o poço vertical, onde foi a queda do garoto, aproximadamente 25 metros. Alberto chegou da escola por volta de 1h da tarde. Minutos depois, ele seguiu para um sítio arqueológico na cidade para soltar pipa. A família só sentiu falta dele cerca de 3 horas depois. Procuraram, nada. Acionou as polícias, com o bombeiro, foram procurados. Como escureceu, deixou para procurar no outro dia. O corpo do menino só foi encontrado hoje. Abalada, a mãe de Alberto preferiu não gravar entrevista. A avó do menino está inconformada. Muito bonzinho o menino. E morrer dessa forma que ele foi morrer. Na região, existem mais de 2.000 buracos. As escavações são do século XVIII, período de exploração do ouro nas cidades históricas. Em abril, um helicóptero da Record flagrou jovens fazendo uma trilha bem perto de um dos buracos. O combate ao tráfico de drogas na floresta amazônica. A Polícia Federal destruiu milhares de pés de maconha e uma pista de pouso clandestina no Pará. A floresta é mapeada pelo alto. A Polícia Federal e o IBAMA procuram áreas desmatadas e plantações de drogas em terras indígenas no Pará e Maranhão. Por terra, homens do Exército abrem caminho em locais de difícil acesso. No meio da mata, centenas de pés de maconha são descobertos. Durante a operação, os agentes explodiram uma pista clandestina para pousos e decolagens de aviões de pequeno porte.
A pista seria usada para o tráfico internacional de cocaína e também para a adulteração de prefixos de aeronaves que fazem o transporte da droga para outros estados do Brasil. Existe uma demanda interna suficiente para consumir toda essa quantidade de maconha que estava sendo produzida na região. Até agora foram mais de 160 mil pés de maconha destruídos em terras paraenses. Por enquanto, ninguém foi preso. As investigações continuam e a Polícia Federal está em busca das pessoas que mantinham as plantações e faziam parte do esquema do tráfico de drogas. A chuva não dá trégua no sul do país há uma semana e a previsão é de mais temporais. Amanhã ainda chove forte entre o litoral gaúcho e o interior do Paraná. Áreas de instabilidade, o calor e a alta umidade também provocam tempestades no norte do país. Pancadas de chuva atingem o sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul e a área entre Espírito Santo e o litoral do Nordeste. Tempo aberto no interior do país e do Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro faz calor de 31 graus. Em Palmas, a máxima é de 35. Em Goiânia, a umidade do ar cai à tarde, faz 30 graus. Em Salvador, 28. Em Curitiba, temporais e 19 graus. Já em Porto Alegre chove fraco e a máxima é de 23. E por causa das tempestades desta semana na capital gaúcha, um muro de 8 metros desabou sobre 5 carros estacionados. Ninguém ficou ferido. Não bastasse o Aedes aegypti, um outro mosquito foi descoberto na Bahia e pode transmitir a dengue e outras doenças. Uma caixa d'água destampada, um carro abandonado, uma piscina deixada de lado. Assim como o mosquito da dengue, é na água parada que o Albopictus coloca os ovos e tem mais capacidade de reprodução. Apesar de não ser da mesma espécie, é mesmo muito parecido. O mosquito Aedes albopictus é mais resistente. Ele voa mais alto, vai mais longe e vive mais. O albopictus chegou ao Brasil na década de 80, provavelmente a bordo de algum navio da Ásia. Mas eram só larvas. Agora, pela primeira vez, mosquitos adultos e infectados com o vírus da dengue foram encontrados na Bahia. Além de transmitir a dengue, o albopictus é um vetor de outras 9 doenças, como a febre amarela, chikungunya e zika. E como vive mais e bem, tanto nas matas quanto na cidade, pode agravar ainda mais o quadro já de epidemia na Bahia. O Exército, a Marinha, a Aeronáutica tem um contingente de homens treinados e que podem eles realmente serem convocados para ajudar no combate ao mosquito, subindo em locais realmente difíceis, indo nos morros, indo em casas que têm difícil acesso. Uma estudante de mestrado desenvolveu uma almofada que promete melhorar a qualidade de vida de cadeirantes. Um produto semelhante existe fora do Brasil, mas custa muito caro. Ari passa muitas horas na mesma posição e o corpo responde. Quanto mais sentar, ficar torto assim, quanto ver, vai ficar torto, né? O peso se concentra em algumas áreas e, ao longo do tempo, surgem ferimentos que podem evoluir para infecções. As chamadas úlceras de pressão, causa de 8% das mortes de cadeirantes no mundo. Mas uma almofada, desenvolvida pela aluna de uma universidade, melhora muito o dia a dia dessas pessoas. Para identificar as zonas de maior pressão, a pesquisadora usou um tapete que aponta essas áreas no computador. Eu sento sobre ele e as cores vermelhas mostram onde o meu corpo deposita o peso. A partir desses dados, foi desenvolvida a almofada para cadeirantes. A almofada diminui em 90% o risco de se desenvolver a úlcera. Hoje, um produto similar só existe no exterior e a importação custa cerca de R$3.000. O nacional deve custar menos de 300. Bruna já registrou seu objeto de pesquisa e agora negocia com empresas interessadas na comercialização. Mais cadeirantes vão ter acesso a essas almofadas, melhorando assim a qualidade de vida deles e a inclusão social. Os quíntuplos que nasceram nessa semana no Recife receberam hoje pela primeira vez a visita da mãe. Os bebês estão na UTI neonatal. E a nossa equipe acompanhou esse encontro tão especial de mãe e filhos. Foi assim, dentro da maternidade, que o Diane comemorou o aniversário. Os 5 filhos nasceram há 2 dias. Como são prematuros, nem a mãe pôde entrar na UTI neonatal onde estão. É a primeira vez que ela vai chegar tão perto dos bebês, né? Bom, a partir de agora,
a câmera não vai mais permitida. Eu vou tentar entrar então com o meu celular. A mãe que fez tratamento para engravidar se aproxima de uma das filhas. É o primeiro toque. Aos poucos, cada um recebe o carinho da mãe. Meu amor, é mamãe, viu? Nós estamos então dentro da UTI neonatal, onde os bebês devem permanecer por cerca de 2 meses recebendo cuidado especial. Aqui atrás, ó, quem está aqui? A Vitória, tá? Logo em seguida, nessa outra incubadora aqui, tá a Alice, aqui a Heloísa, tem o Valdemir e por último a Helena. É muita emoção, viu? O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu e o teste da vida real. Os atores do programa deram R$100 a pessoas humildes e ficaram esperando para ver o que elas fizeram com o dinheiro. Você vai saber já já. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.